Pai do Senhor Jesus, todos os meus queridos e amados irmãos, que Deus vos abençoe, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus por mais essa oportunidade, que Deus nos concede nós estarmos aqui para aprender com a palavra, com o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a cada inscrito do canal, que Deus abençoe sua vida, sua família também, em nome de Jesus. E eu creio que Deus quer falar conosco através da sua palavra, amém. Graças a Deus, Deus nos trouxe um ensinamento poderoso esses dias atrás que eu postei no canal. Um ensinamento tremendo da parte de Deus. Eu creio que Deus tem falado grandemente conosco para que nós possamos a cada dia crescer na graça e no conhecimento. Às vezes o chicote só estrala, as costas do crente estão meio desconcertadas. Isso é fato, né? A Bíblia diz que Deus castiga e repreende todo quanto Ele ama. Então quando às vezes o chicote estrala nas costas do crente, é porque muitos dos crentes estão desconcertados nos dias atuais. E quando o crente está desconcertado, o chicote estrala nas costas do crente, para que ele se conserte na presença do Senhor. Amém? E a Bíblia diz que Deus, Ele nos dá o cajado. E o cajado, às vezes, ele é dolorido quando ele bate nas costas das pessoas que estão desconcertadas. Mas saiba que isso aí é para o seu próprio aproveito. Não é para te afastar da casa de Deus, não é para você sair correndo do canal. Não é. Isso aí é para crescer você na graça e no conhecimento. É para você voltar à origem do verdadeiro cristão e cristã. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo aos novos inscritos do canal. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Eu creio que a palavra hoje está mais... O cajado hoje, o chicote está mais tranquilo hoje. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Receba toda a correção do Senhor com todo amor e carinho. Não pense que o pregador às vezes é chato, não. Porque às vezes Deus usa o pregador e da maneira que Ele manda nos falar, nós temos de falar. Porque senão depois, sabe, né? Quando o pregador estiver diante do trono para prestar conta, aí você sabe como que vai ser naquele dia, né? Para cada pregador. Amém, meus irmãos? Vamos orar um pouco em nome de Jesus, para que Deus nos traga uma palavra poderosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. E oremos ao Senhor. Soberano e eterno Deus, a Ti nessa noite, ó Deus, diante da Tua presença, que eu me coloco, meu Senhor, como servo e como atalaia nas Tuas mãos, como anunciador da Tua palavra, do Teu Evangelho, da Tua justiça. Senhor Jesus Cristo, isso é um privilégio, meu Deus, estar aqui para falar da Tua palavra. Por isso que eu te louvo, eu te agradeço por tudo. Senhor Jesus Cristo, fala conosco, meu Pai, através da Tua palavra. Nos repreenda, nos castigue se for necessário, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Senhor Jesus Cristo, abre os nossos olhos espirituais, abre o nosso entendimento, para que nós possamos crescer não só nesse mundo físico, mas no mundo espiritual. Senhor Jesus, nos dá também, Senhor, o discernimento, o entendimento da Tua palavra. Nos capacita, meu Senhor, porque a Tua palavra nos diz, em Tiago capítulo 1, versículo 5, que aquele que tem falta de sabedoria, peça ao Senhor, que o Senhor dá. Senhor Jesus Cristo, dá sabedoria aos meus irmãos, aqueles que não têm. Capacita, meu Deus, a cada um deles também para entender a Tua palavra como ela é. Entender ela da maneira qual o Senhor nos ensinou. Espiritual com espiritual. Senhor Jesus Cristo. Também eu te peço pela vida dos inscritos, Pai, abençoa cada um deles. Abençoa sua família, sua casa. Traz para eles, Senhor Jesus, a revelação do Teu Espírito Santo. Porque é o Teu Espírito Santo que trabalha nos corações, Senhor. E que essa palavra ela possa entrar como uma flecha. E ela possa, Senhor Jesus, impactar os nossos corações. Senhor Jesus Cristo. A Tua palavra, Senhor Jesus, ela é tão penetrante que ela revela o oculto do coração do ser humano. Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Pai, a cada um de nós com as bênçãos espirituais. Abençoa a Tua igreja. Abençoa os Teus servos e as Tuas servas. Dás a ele entendimento, sabedoria.
a cada um deles, Senhor Jesus, porque somos dependentes do Teu Espírito Santo. E a Tua palavra diz que a unção do Teu Espírito Santo é que nos ensina todas as coisas. Dá a cada um de nós a unção do Teu Espírito, porque a Tua palavra diz, Senhor, conhecerei a verdade vos libertará. Senhor Jesus, que o Teu povo venha conhecer a Tua palavra, como ela é, Senhor, discernida espiritual com espiritual. É o que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eita glória. Aleluia. Louvado seja Deus. Pega as vossas Bíblias, em nome de Jesus, para nós aprender junto com a palavra do Senhor. E abra as vossas Bíblias em Filipenses capítulo 1, versículo 12. Amém? Filipenses capítulo 1, versículo 12. Nós, como cristãos, meus irmãos, nós devemos sempre examinar a palavra do Senhor. A Bíblia nos diz, em Mateus capítulo, versículo 22, Mateus capítulo 22, versículo 29, errais por não examinar a Escritura e nem conhecer o poder de Deus. Se você é um cristão, que você não lê a palavra, você já está errado. Porque se eu não leio a palavra, eu não tenho conhecimento. Se eu não tenho conhecimento, eu não conheço o poder de Deus. Então a Bíblia diz, errais por não examinar a Escritura e nem conhecer o poder de Deus. Amém? Então quando eu não examino a Escritura, eu não conheço o poder de Deus. Não leia só a palavra quando você está na congregação, mas tenha a leitura da palavra para Deus crescer você no poder do Evangelho de Cristo. Amém? Filipenses capítulo 1, versículo 12. A palavra de Deus, ela nos diz assim: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuem para maior proveito do Evangelho. O versículo 13 diz assim: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifesta por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. O versículo 14 diz assim: e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousa falar a palavra maior confirmamente, sem temor, confiadamente. O 15 diz assim: verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outro de boa mente. Até aí, daqui a pouco nós continua. Nós paramos no versículo 15. O apóstolo Paulo está falando aqui na sua palavra que alguns irmãos estavam anunciando o Evangelho do Senhor Jesus ali. Alguns estavam anunciando com ânimo, com amor. Mas aqui no versículo 15, a Bíblia diz que tinha alguns pregando a Cristo por inveja. Outros pregando a Cristo, meus irmãos, por porfia, quer dizer disputa. E Paulo ali, através do Espírito Santo de Deus, ele está ali alertando alguns irmãos. E aqui, se você analisar no versículo 13, ele diz assim: de maneira que a minha prisão em Cristo foram manifesta por todos, as guardas pretorianas e por todos os demais lugares. E muito, no versículo 14, muito dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousa falar a palavra, mas confiadamente, sem temor. Mas aqui no versículo 15, ele diz que tinha alguns pregando Cristo por inveja e outros por porfia. E é o que nós temos visto no dia de hoje. Muitas pessoas pregando Cristo por disputa. Outros pregando por inveja do seu próprio irmão dentro da congregação. Outros querendo ser melhor do que o outro.
outro se colocando no lugar de ser mais usado do que o outro. E Paulo estava ali alertando os irmãos que nós, como cristãos, servos de Deus, nós não podemos ter isso no coração, meus irmãos, porque tudo é para a glória do Senhor. E nós temos visto hoje, principalmente no YouTube, pessoas querendo ganhar nome e fama através da palavra do Senhor Jesus. Pessoas querendo, muitas das vezes, ganhar inscrito e destruindo a vida do seu irmão. E Paulo está dizendo que tem algumas pessoas que pegam Cristo por inveja e outros por porfia, quer dizer, disputa. E é o que nós temos visto. Muitos pregando por inveja e por porfia, disputando a própria palavra do Senhor. E nós não podemos fazer isso. O versículo 16 diz assim: ousa por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Olha o que ele diz aqui no 16. Uns por amor. Uns pregam a Cristo por amor, por sinceridade no coração. Mas muitos nos dias atuais pega por porfia e por inveja. Por inveja e por porfia. Mas Paulo ainda diz que ainda há um povo que prega a Jesus Cristo por amor do seu reino, por amor da sua palavra, por amor da verdade, por amor da justiça. O versículo 17 diz assim: mas outro, na verdade, anuncia a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Olha o que ele diz no 16. Que muitos, meus irmãos, não pregam a Cristo por amor da verdade. É o que ele diz aqui. Mas outro, na verdade, anuncia a Cristo por contenção e não puramente. Tem pessoas que só usam o nome de Cristo para fazer divisão entre os irmãos, mas não puramente. Você tem de anunciar o Evangelho puro, genuíno, verdadeiro, claro, para as pessoas entenderem o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O versículo 18 diz assim: olha o que diz: mas que importa, contudo, que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou por fingimento, ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda. O apóstolo Paulo diz: olha, não importa da maneira que eles estão pregando a Cristo. O que importa é que Cristo seja anunciado, seja pregado, seja por fingimento, seja por inveja, seja por porfia. Por que Paulo falou isso dentro da palavra? Porque Paulo sabe que no dia do juízo final, todos nós vamos estar diante do tribunal dele para prestar conta. Seja aqueles que pregou por fingimento, por inveja, por porfia, ou aqueles também que pregaram o evangelho por amor. Porque hoje, se você, conforme a palavra de Deus, são muito poucos os que pregam a Cristo por amor. Outros querem ganhar nome, outros querem ganhar fama, outros querem ganhar dinheiro com a palavra do Senhor Jesus. Mas ainda há um povo, pequeno e poucos, que anuncia Cristo por amor do seu reino, por amor do Evangelho, por amor da palavra, por amor da justiça. Então Paulo diz assim: olha, se tem essa classe de pessoas anunciando Jesus Cristo por tudo isso, mas eu me regozijo, porque o que importa é que Cristo seja anunciado. Você lembra lá em Lucas, quando Jesus fala para os próprios apóstolos, quando Jesus fala para ele assim, que ele fala assim: Senhor, tem um homem ali fazendo obra no teu nome, expulsando demônio, fazendo milagre, e é que nós vamos lá e proibar? Jesus fala: não, deixa eles. Aquele que não é contra mim é por mim, então deixa eles. Você está falando em meu nome, deixa eles. Por que Jesus falou isso, meus irmãos?
Porque Jesus sabe que o juízo final pertence a Ele julgar a cada um. Nós devemos pregar contra os falsos profetas? Devemos. Porque a palavra nos diz que nós devemos tapar a boca dos falsos profetas. E como que nós tapa? Quando nós prega sobre os falsos profetas. Mas não atacando placa de parede, nem falando a placa, nem a dominação de ninguém. Mas pregar contra os falsos profetas dentro da palavra do Senhor. Mas não atacando as placas de parede das igrejas. Não. Porque quando você prega sobre os falsos profetas, não carece você atacar a placa. Porque quando a pessoa ouve o evangelho genuíno, as pessoas vão saber aonde elas estão. Aonde elas estão caminhando. Que aquele lugar que ela está caminhando está conforme a palavra ou se está fora da palavra. Então a própria palavra, ela é ela que abre a visão do povo. É ela que abre o entendimento do povo. Então a Bíblia deixa bem claro sobre os falsos profetas, deixa. Sobre a apostasia, deixa. Sobre a heresia, deixa. Mas a Bíblia não dá o direito para nós atacar os irmãos. Falar da placa de parede das igrejas dos irmãos. Não. Pregar contra o falso profeta é uma coisa. Falar das igrejas dos irmãos e da placa de parede é outra coisa. Então Paulo diz, olha, deixa que eles preguem a Cristo. Por inveja, por contenda, deixa que ele pregue. O versículo 19 diz assim, olha o que diz. Diz assim, porque sei que disto me ressuscitará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. O versículo 20 diz assim, tendo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Paulo diz, olha, a minha confiança e a minha esperança, ela está em Cristo, seja pela minha vida, seja pela minha própria morte. A minha confiança está em Cristo. A minha confiança não está nos homens. A minha confiança não está nos homens que pregam a Jesus por porfia, por contenda, por dissensão, por inveja. Paulo não estava ligando, meus irmãos. Porque quando Paulo estava preso, tinha um falso profeta anunciando o evangelho. Tinha falso profeta anunciando o evangelho. Pregando por inveja. Pregando por divisão entre os irmãos. E Paulo fala, não. Paulo diz, no versículo 20, segundo a minha expectação, a minha esperança, eu sei que Cristo está em mim. Eu sei que Jesus habita em mim. Então Paulo tinha plena confiança daquilo ao qual ele anunciava, que era o Senhor Jesus. Aí ele diz, seja pela vida, seja pela morte. Você já imaginou a confiança do servo de Deus? Mas Paulo estava debatendo, meus irmãos, muito dos irmãos que estavam pregando a Jesus por inveja e contenda. E Paulo está dizendo, olha, não importa da maneira ao qual eles vão me receber, mas eu estou disposto a ser crucificado por amor de Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 21 diz assim, olha o que diz. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Olha que interessante. Paulo diz, olha, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Olha a confiança de um homem de Deus. Olha a confiança do homem que tem plena convicção da sua salvação eterna. Paulo diz, olha, o viver na terra é Cristo, é eu fazer a sua vontade, é eu anunciar o evangelho, é eu pregar o evangelho. Esse é o viver. Mas só que o morrer para mim é ganho, ou seja, é melhor ainda o morrer para mim em Cristo Jesus.
O versículo 22 diz assim: mas se o viver na carne me dá fruto da minha obra, não sei, então, o que deva escolher. Já imaginou? Paulo diz: olha, irmãos, e ele diz aqui, no versículo 22, mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei, então, o que deva escolher. Paulo estava falando: olha, irmãos, se eu ficar aqui nessa matéria, nesse corpo, na minha carne, me der fruto, eu não sei o que eu devo escolher. Se eu quero partir com Cristo, eu só quero ficar para dar fruto. Ou seja, Paulo estava preocupado de ele partir com Cristo e muitas pessoas ficassem sem um conhecimento do Evangelho. Então Paulo chega a dizer assim: olha, eu não sei mais o que eu devo escolher. Porque aqui no versículo 21, ele diz: olha, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Só que no versículo 22, ele diz: olha, eu viver na minha carne, se for para dar fruto, amém, eu quero ficar. Eu quero permanecer na carne aqui, na matéria, no corpo, se for para dar fruto. O versículo 23 diz assim: mas de ambos os lados estou em apertos, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Vou ler de novo. Diz assim o versículo 23: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Paulo diz: olha, eu estou com o coração apertado. Eu estou com o coração apertado. Estou com desejo de ficar aqui por amor das almas. Estou com vontade de ficar aqui para anunciar o Evangelho. Olha o prazer de um cristão verdadeiro. Olha o prazer de um homem e de um homem de Deus e uma mulher de Deus. O prazer dele de ficar nessa matéria é para anunciar Cristo para as pessoas. É para falar de Cristo para as pessoas. Esse é o desejo verdadeiro do cristão. Mas quantas pessoas que ainda querem ficar nessa matéria para colher os frutos terrenos, para fazer os seus prazeres terrenos, para conseguir um carro, para conseguir uma casa, para conseguir bens materiais dessa terra. Mas quantas pessoas que não pensam que nem Paulo pensava: não, o ficar aqui para dar fruto para Cristo é bom, é maravilhoso. Mas muitas pessoas hoje não imaginam dessa maneira. Muitas pessoas hoje não pensam dessa maneira. Porque muitos pregam a Cristo por inveja, outros para ganhar dinheiro com o nome de Cristo. Mas que nem Paulo não. Paulo fala: olha, eu estou sentindo uma dor no meu peito, eu estou sentindo uma dor no meu coração, de ambos os lados, de querer partir com Cristo e querer ficar para pregar o Evangelho. Porque ele sabia que através do Evangelho que ele anunciava, produzia fruto. Paulo sabia que através do Evangelho ao qual ele anunciava para aquele povo, estava produzindo fruto. Então ele estava em aperto, querendo partir com Cristo, mas querendo também ficar para dar fruto para Cristo. O versículo 24 diz assim: mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Paulo diz: olha, julgo necessário, por amor de vós, ficar ainda nessa matéria na minha carne. Por amor de vós. Olha a diferença do homem que tem desejo e sede por alma. Você vê, meus irmãos, que como que é diferente o homem que tem sede por as almas. Sede de anunciar o Evangelho. Paulo diz: olha, ele diz aqui no versículo 24,
mas julgo necessário, por amor de vós, ficar ainda um pouco para anunciar o Evangelho. Qual é o nosso desejo para ficar nessa matéria? Qual tem sido o teu desejo para ficar nessa matéria? Nessa carne, nesse corpo? Será que é para anunciar o Evangelho de Cristo? Ou será que é para fazer só as paixões terrenas? Porque Paulo diz, é por amor dos irmãos que ainda não ouviram a verdade. É por amor deles que eu julgo necessário ficar nessa matéria, nessa carne, para anunciar o Evangelho para eles, para que eles tenham desejo da sua salvação eterna. Então eu julgo necessário ficar aqui. Mas quantas pessoas que não têm isso no coração, só quer pregar a Cristo por algum interesse nessa terra, mas não por amor. O versículo 25 diz assim: e tenho esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé. Olha que interessante. Paulo diz, olha, eu vou ficar aqui, é para proveito vosso. É para proveito vosso. É para a alegria da vossa fé. Não é para a minha alegria, porque a minha alegria era de partir com Cristo. Era de estar com Cristo. Mas eu vou ficar, é por alegria e para alegria vossa. Por que Paulo estava falando isso? Por que Paulo está dizendo isso? Porque Paulo sabia o momento que a igreja está passando. Tanto naquele tempo e no momento que nós estamos vivendo. Muitas pessoas mortas na fé. Então ele diz aqui no versículo 25, tenho esta confiança e sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé. Paulo sabia que muitas pessoas estavam morrendo espiritualmente. Paulo sabia que as pessoas não estavam mais tendo a alegria de ir para a casa de Deus ouvir o Evangelho puro e genuíno. Por isso que Paulo falou, olha, eu queria estar com Cristo, é o meu desejo. Só que por amor de vós, eu vou ter de ficar. Eu vou ter de demorar mais um pouco, por amor de vocês, para gozo, para alegria. Porque Paulo sabia a decadência que aquela igreja estava passando e está passando hoje. Mas ele queria estar com Cristo. Mas por amor das almas, Paulo ainda preferiu ficar mais um pouco. Paulo ainda preferiu ficar mais um pouco. Qual é a nossa alegria de estar nessa terra? Será que a nossa alegria é de pegar o Evangelho para as almas? Ou será que a nossa alegria de estar aqui é para proveito nosso? Será? Porque muitas pessoas, meus irmãos, que às vezes até estão pregando o Evangelho, elas pregam o Evangelho por aproveito próprio. E não por amor das almas. E não para a alegria das almas. E não para gozo da fé das pessoas. Mas muitos pregam o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo no dia de hoje por contenda e destruição. Quantas almas que os homens têm matado. E Paulo não. Paulo era um homem que ele queria já ir embora para Cristo. Mas ele sabia que tinha pessoas que estavam necessitando de ouvir o Evangelho. E ali Paulo, com amor pelas almas, fala dentro da sua própria palavra aqui. Eu vou ficar, porque eu amo os irmãos. E eu preciso ensinar a eles. O versículo 26 diz assim: para que a vossa glória aborde por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Paulo diz, olha, para que a glória, a manifestação do Espírito de Deus, o Espírito de Cristo,
seja manifesto no meio da igreja. É o que ele diz aqui no 26. Para que a vossa glória aborde por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Paulo falou, olha, por amor de vocês é necessário que eu fique e eu vou até vocês. Para que a glória, o poder do evangelho seja manifesto no meio da igreja. Paulo estava preocupado com as almas. Paulo estava preocupado com a situação da igreja que estava passando. Paulo falou, é necessário que eu vou até vocês. É necessário que eu vou para pregar o evangelho para vocês. E a glória, ela aborda, ela transborda, ou seja, ela encha a vida de vocês. Mas é necessário que por amor de vocês eu fico mais um pouco nesse corpo. Qual é a nossa vontade de ficar nessa matéria? É para que as pessoas cresçam na graça e no conhecimento, cresçam com poder e glória. Ou será que a nossa vontade de ficar nessa matéria é só para ganhar fama, nome e depois morrermos e ser condenados? Porque é o que muitos faz. É buscar glória terrena, é muitas das vezes brigar para destruir o seu irmão. Outros brigam por escrito, outros brigam para destruir o outro ministério, outra igreja. Mas Paulo estava fazendo diferente. Paulo estava ali e querendo ficar um pouco na matéria do corpo, da sua carne, por amor das almas, para anunciar o evangelho. Essa era a preocupação de Paulo. Era de anunciar o evangelho. E aqui ele diz no 26, para que a vossa glória aborde cada vez mais, ou seja, seja transbordante. Nós devemos se alegrar, irmãos, quando o irmão está cheio do Espírito Santo de Deus para anunciar a verdade. Nós devemos ser cristãos de alegrar com o nosso próximo, quando vê ele trazendo uma palavra poderosa que vem do alto do céu. Por mais simples e humilde que ele seja, mas quando ele prega, ele toca os corações através do Espírito Santo. A vida das pessoas seja transformada, seja mudada pela palavra do Senhor. Esse é o nosso prazer. Esse é o nosso desejo. Não é de ganhar fama e nome, não, porque vai passar. A Bíblia chega a dizer que a glória do homem é como a flor, que logo é cortada e perdeu toda a sua beleza. Ou seja, assim é a glória do homem. Assim é a glória do homem. Que uma vez partindo dessa terra, acabou a sua glória. Aquilo que parecia bom e bonito, acabou. Acabou a sua glória. E aí cada um vai para o juízo para prestar conta. Que evangelho pregou? Pregou por inveja, pregou por contenda, por porfia, por disputa. Que evangelho nós estamos pregando? Porque o Senhor Jesus, Ele conhece o coração de cada um e as intenções do coração. Então, meus irmãos, Paulo, o homem e a mulher de Deus, tudo que ela faz é por amor das almas. Se ela está diante de uma câmera, se ele está diante de uma câmera, de um telefone ou seja lá de que for, é por amor das almas. Não é por contenda. Outros, infelizmente, criam canal no YouTube por meio financeiro. E cada um vai prestar conta a Deus naquele dia do juízo final. Outros criam canal aqui para falar da palavra, sem ser por amor, mas simplesmente para ganhar dinheiro, através da palavra de Cristo. Mas Cristo julgará cada um de nós. Mas outros não, outros pregam por amor.
outros pregam por amor das almas. A preocupação é que o evangelho chegue até as almas. A preocupação é que antes de nós partirmos dessa terra, qual foi o fruto que nós deixou nessa terra? Qual foi a pregação que nós deixou nessa terra para convencer os corações ao arrependimento? Qual é o fruto que você tem produzido através da pregação? Qual é? Qual é o fruto? Será que é só de atrair pessoas? Será que é só de expandir o seu nome em uma plataforma? Glória terrena. Triste do homem e da mulher é receber glória terrena. E Paulo estava preocupado, falando, não, a minha vontade é de ir embora desse mundo. A minha vontade é de estar com Cristo, não é estar aqui. Mas só que eu vou ficar por amor de vocês. Porque ainda eu preciso pregar o evangelho para aqueles que ainda não ouviram. Eu ainda preciso abrir os olhos daqueles que não foram abertos. Qual é o homem, a mulher cheia do Espírito Santo de Deus que não quer ir embora desse mundo? Não tem um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo que não quer ir embora desse mundo. Não tem. Todos aqueles que estão cheios do Espírito Santo de Deus, ele quer ir embora. Tem dia que ele amanhece, ele fala, não, Deus, eu quero ir embora desse mundo. Eu não quero ficar aqui. A vontade é de ir embora. Às vezes acordamos e o que pulsa no nosso coração é estar com Cristo, dar um abraço de Cristo, estar na glória. Quem está cheio do Espírito Santo, irmão, não quer ficar aqui. Quando saímos na rua, nos constrange, nos aflige, por conta do pecado, do nojo do pecado. Nós queremos ir embora, mas ainda Cristo fala, não. É necessário ficar nessa matéria ainda, que nem o apóstolo Paulo, para que venha a pregação do evangelho. E alguns ainda que não abriram a mente, não abriram o entendimento. Venha ter a mente aberta. E sejam salvos. Porque muitos estão dentro da casa de Deus, simplesmente povos religiosos, que não estão preocupados com as almas, que não estão nem aí com as almas. Para ele estar dentro da igreja, dentro da casa de Deus, está bom e acabou. Qual é o teu posicionamento a respeito das almas? Que desejo você tem de ficar nessa matéria, na tua carne física, por as almas? Porque isso, irmãos, nos dias de hoje, muitos querem ficar nessa matéria para curtir os seus prazeres, para curtir os prazeres da sua própria carne física terrena, nas coisas imorais. Mas os servos de Deus verdadeiros, os homens de Deus verdadeiros, as mulheres de Deus verdadeiras, não, é diferente. É diferente. Eles querem ficar nesse mundo mais um pouco para produzir fruto para o reino dos céus. Porque assim Paulo falou dentro da palavra. Melhor estar com Cristo. Mas é necessário ficar ainda mais um pouco para pregar o evangelho, para salvar a alma, para que as almas venham ao conhecimento. Olha o que a palavra diz em 2 Timóteo capítulo 4.
2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Diz assim, 2 Timóteo 4, 7 diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo está dizendo, olha, eu agora combati o bom combate. E guardei o quê? A fé. Você lembra a fé que nós leu, que ele meu falou, olha, é para gozo da vossa fé, é para alegria da vossa fé. Porque Paulo sabe que um cristão morto na fé, ele não entra no reino dos céus. Então até isso Paulo examinou com tanta clareza que era necessário para ele ir pregar para os irmãos, para que os irmãos fossem impactados com a glória do evangelho e ser cheio e transbordante, e que a fé dele fosse avivada. Isso foi a preocupação de Paulo. E aqui ele está dizendo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É aquelas três coisas que ele diz lá em Coríntios. Fé, esperança e caridade. As três coisas têm de permanecer na vida do cristão. O versículo 8 diz assim: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Ele diz, olha, a coroa da justiça, não só é a mim que Jesus vai me dar, é para todos que amarem a sua vinda, ou seja, todos aqueles que se prepararam, todos aqueles que guardaram a fé, guardaram a esperança, guardaram a caridade, guardaram o amor, todos esses vão receber a coroa. Todos eles. E nós devemos ser que nem o apóstolo Paulo. Está na matéria por amor dos irmãos. Pregar o evangelho para que as pessoas cheguem ao conhecimento. E não ficar brigando com um e com o outro. Não. Mas está nessa matéria por um propósito. Pregar o evangelho para aqueles que ainda estão com suas mentes fechadas, para aqueles que ainda não chegaram ao conhecimento do evangelho de Cristo. E no final de toda a nossa trajetória nessa terra, nos últimos dias de vida nesse mundo, nós possamos dizer que nem o apóstolo Paulo aqui, na sua última carta escrita a Timóteo, combati o bom combate. Ou seja, tudo aquilo que foi me entregue, todo o trabalho, toda a obra que foi me entregue, eu concluí ela, todas elas. Eu concluí a minha obra, eu concluí o meu chamado. E agora eu sei, com toda a convicção, que a coroa da justiça está guardada, está reservada, que o justo juiz, o Senhor Jesus, ele vai me dar naquele dia. Confiança e certeza da salvação eterna. Que nós não pregamos a Cristo por inveja, nem por porfia, nem para ganhar nome, nem para ganhar fama. Convicção daquilo que nós vivemos nessa terra. Convicção daquilo que nós fez nas plataformas digitais. Todo ser humano sabe daquilo ao qual ele anuncia, qual é o desejo do seu coração, qual é a sua intenção no coração. E quando estiver perto da nossa partida, cada um de nós, possamos ter essa própria confiança, que nós ficou nesse corpo com o propósito de levar o evangelho para libertar as almas, de falar da pureza do evangelho com toda a clareza, de anunciar o evangelho para aqueles que ainda estão com sua mente fechada,
de anunciar um evangelho de poder e glória para as pessoas, para que ela seja cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Para que as pessoas sejam transformadas pelo poder da palavra. E não pregar por inveja e por contenda e por porfia, mas pregar uma palavra genuína e verdadeira. E quando for o dia da nossa partida, nós temos essa confiança que Paulo está dizendo aqui. Combati o bom combate. E não desfaleci na fé, eu guardei a minha fé. E eu sei que a coroa de justiça o Senhor me dará naquele dia. Tenha essa confiança. Tenha essa certeza no seu coração. Não deixe que o inimigo roube isso de dentro de você, não. Guarde a fé. Guarde a fé. Como se fosse um dos mais belos tesouros que os homens ímpios têm guardado e reservado para o dia do juízo final dessa terra. A Bíblia diz que muitos ajuntam tesouro na terra. Guarde a fé no seu coração, não deixe que ninguém roube a tua fé. Não deixe. Porque ela é um ponto muito principal para a nossa salvação eterna. Porque se o homem não guardar a fé, ele também não receberá a coroa de justiça. Se o homem não guardar o evangelho puro e genuíno, ele também não receberá a coroa da justiça. Se o homem não pregar a Cristo por amor, ele também não receberá a coroa da justiça. Não pregue Cristo pelos seus próprios méritos, não. Pregue Ele, anuncie Ele por amor das almas. Não deixe que o inimigo encha o seu coração com a soberba dessa vida, com a glória dessa terra, porque é o que Satanás tem feito. Enchido o coração dos homens com a glória dessa terra, com a soberba dessa vida. E muitos têm caído no laço de Satanás, atraindo glória para si mesmo. Não. Nós não devemos atrair glória para nós mesmos, não. Nós devemos pregar a Cristo por amor. Amém? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Essa é uma palavra fiel e verdadeira de toda aceitação. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.